Fala, NTzada, tudo bem? Aqui também tudo ótimo. Estamos começando mais um Pode Mais Joga. E hoje eu tenho um convidado ilustre aqui comigo, um cara que eu conheci há pouco tempo. Não conheço pessoalmente, mas conheci a sua obra e fiquei encantado. Então, eu queria trazer ele para bater um papo aqui com a gente, já que a gente sempre fala sobre coleção e sobre videogames antigos, né? Bom, quem é o meu convidado? O meu convidado, ele tem 6 livros publicados, 3 deles são sobre videogame. Ele tem uma revista sobre videogame, acredite ou não, a gente está falando em 2021, e essa revista existe, e ela está lá a todo vapor. E é um cara que adora falar sobre videogame no seu Instagram e também nos seus discursos, já que eu estou falando com um pastor. Exatamente. O pastor Luiz Miguel. Eu estou com ele aqui, o cara que é bem mais conhecido hoje na internet como Muito Além dos Videogames. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, NT? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar participando aqui desse podcast com você. Fiquei muito feliz com o convite e fico feliz que você conheça a obra, tenha gostado e esteja indicando. Uma boa noite para todo mundo aí que está ouvindo. Muito legal poder ter essa conversa aqui. Não, o prazer é todo nosso. E Luiz, para a gente começar o nosso papo, como eu sempre digo, o Pode Mais Joga, ele é visto, claro, ouvido, vamos falar assim, na mídia de podcast hoje bem comum, tradicional, mas eu também coloco no YouTube. E tem muita gente que assiste na televisão esse papo, e eu gosto de colocar uma imagem lá. A ideia do Pode Mais Joga é colocar, então, um game para que a pessoa consiga assistir enquanto a gente conversa. Você tem algum jogo especial que você gostaria que eu jogasse enquanto a gente conversa aqui? Olha, poderia jogar Zelda Ocarina of Time do Nintendo 64. É o meu jogo favorito e o que eu considero o melhor de todos os tempos, o que mais marcou a minha vida também. Se puder jogar, seria esse aí. Esse é o meu Zelda favorito também. E há pouco tempo, minha filha começou a jogar ele no 64. Achou o gráfico um pouco diferente do que ela está acostumada no Switch, mas jogou e adorou. Então, vai entrar na tela agora aí, o Zelda. Beleza, esse é um jogão. Meus filhos gostam também. Ótimo, Luiz. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória gamer. Depois a gente entra como é que começou toda essa parte, entre aspas, profissional do videogame mais velho. Eu lembro de ter pesquisado bastante sobre a sua história e uma das coisas que me chamou a atenção foi você ter começado lá atrás no Atari, mas o primeiro videogame foi o Top Game, é isso? Turbo Game Turbo CCE. Game. Exatamente. Quase o top. Era O ali a primo, o família, primo. né? É. Como é que foi esse primeiro contato com o videogame lá, Luiz? Então, o primeiro contato foi o Atari, né? Na casa de amigos da família. E eu vi o videogame lá. Eu não lembro se já tinha visto na televisão alguma coisa, mas aquele aparelho me encantou. Eu vi que ali tinha algo do futuro, algo diferente. E depois os amigos começaram a ganhar e um ou outro chamava a gente para jogar. E eu gostei demais do Pac-Man, boxe, futebol, River Raid, Pitfall. E achei aquilo incrível, só que era totalmente fora da realidade da nossa família. Então eu tinha que me contentar com as oportunidades de jogar na casa dos amigos, né? E não eram muitas, era de vez em quando, mas quando dava certo era muito legal. E eu ficava imaginando, sonhando com aquilo, né? Sonhando as aventuras e a diversão ali que os jogos proporcionavam. Alguns anos depois, eu acho que foi 91, 92, eu queimei minha perna na moto do meu tio. E aí fiquei em casa lá triste, depressivo, não podia jogar bola. O campinho era na frente de casa. Nossa. E o meu pai ficou com dó, né? Eu falei, pai, compra um brick game. Muitos amigos estavam com aquele brick game, aquele Tetris do Paraguai, né? E ele falou, tá bom, vou comprar, pra você não ficar triste aí. Foi lá, e quando ele voltou, eu fiquei sentado na calçada esperando ele chegar. Voltou com uma caixa grande, e quando a gente abriu, era o Turbo Game. Então a gente viu aquele videogame, aquela caixa bonita, imponente, né? Com aquele caça. Chamou muita atenção, e aí começou a aventura lá em casa. Vieram 3 jogos, o Tiger Rally, 1942,
e o Ikari Warriors, que meu irmão e eu chamávamos de Ikari Warriors, sei lá por que a gente falava isso, né? Coisa de criança. Com certeza. Então, toda a família gostou, pegava os cartuchos emprestados do primo, dos vizinhos, dos amigos, e jogamos muito, gostamos demais do Mario e dos jogos de plataforma. Então, foi assim que começou a minha trajetória com os games. E aí ia nas locadoras, quase todo final de semana, alugar um ou dois cartuchos. E me encantei por esse universo. Era como viver o desenho animado, viver um livro. E gostei demais e dali para frente não parei mais. Mas tudo com o Turbo Games CCE. Eu imagino a surpresa na hora que você viu seu pai chegando com uma caixa grande, não era aquela caixinha pequenininha do Brick Game, e tá lá com um videogame real ali para ligar na TV e poder desfrutar. 2009 que o videogame voltou de fato assim para nos visitar. Quando eu cheguei, ele me falou: quero te mostrar um videogame que eu comprei para o meu filho. E aí era um Nintendo Wii que estava lá. Eu já tinha visto uma banca de revista a capa quando anunciou o Revolution. E eu tinha uma ideia assim vaga do que era. Mas a hora que eu vi ele jogando e vi mexendo ali, jogando tênis, jogando golfe, fiquei encantado. Eu comecei a jogar, minha esposa ficou rindo, tirou foto. Eu me senti ali o Tiger Woods, né, o Guga. Foi muito divertido jogar o Wii Sports, era outra realidade. E aí eu falei, tem que ter isso aqui vai ser legal. E aí, alguns meses depois, juntei o dinheiro e compramos no Mercado Livre também, um bom preço e tal, com Mario Galaxy, Mario Kart. E aí o videogame voltou para casa oficialmente, através do Nintendo Wii. Minha esposa gosta do Mario Kart e hoje nós temos 3 filhos e às vezes joga todo mundo junto. Essa vantagem da Nintendo, desses jogos mais família, o Wii foi perfeito para isso. Né? Luiz, deu uma cortada. Quem foi que te apresentou o Nintendo Wii? Quem foi a pessoa? Foi um amigo nosso também, pastor, ele chama Rodinelli. Ah, Nós fomos visitar, conversar, e cheguei lá, estava o Nintendo Wii, ele me mostrou, e entendi. eu fiquei encantado, e comecei a jogar, me empolguei. Alguns meses depois, nós compramos um. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Nintendo Wii fez isso, né? Ele foi, para mim, a volta da Nintendo de uma forma mais icônica possível, onde ela resolve deixar o jogador, aquele jogador mais fiel para as outras empresas, e ele busca, então, a Nintendo busca, então, aquele jogador mais família, ou buscar aquele jogador mais casual. E aí o Nintendo Wii, ele cabe também nessa mesma prateleira. Você consegue ter os dois videogames, como ele é um complemento mais familiar, né? Ele não deixou de ter jogos bons, assim, mais complexos, mas o foco dele para o jogador casual e família foi o acerto da Nintendo, né? Ela não tinha como competir mais com a Sony, a Microsoft, e depois de perder tanto com o 64 e o GameCube, eu acho que ela acertou e trouxe muita gente de volta. Eu já conversei com vários amigos e conhecidos que voltaram para os videogames por causa do Nintendo Wii. Então foi o que aconteceu com a gente. Então tinha jogos legais, mais complexos, jogos de aventura e tal, mas o foco era aquela brincadeira ali com a família, jogada rápida. E no meu caso, juntava os adolescentes da igreja que eu pastoreava, levava eles lá na igreja, montava lá no projetor e todo mundo jogava o Sports Resort, e eles se divertiam. Quando vinha amigos visitar, a gente jogava. Então ele tem ainda, né, essa vantagem, essa característica de unir as pessoas e proporcionar esses momentos. A Nintendo acertou em cheio. Então esse mesmo Nintendo Wii ainda existe na sua casa. Ele ainda existe aqui. Existe, Que existe, legal. está aqui. Isso aqui não me desfaço, não. São 15 anos já. Isso. Olha que bacana. E aí, como é que continua? Porque aí continua a história do colecionador, ou aí você vai para essa vertente do escritor e entra nos livros e nas revistas? Então, na época do Nintendo Wii, eu comecei a época de vendedor, na verdade. Vendedor, tá. Tanto pesquisar, eu comecei a ver os preços e vi que o mercado de retro game estava crescendo. Então, quando eu viajava para Caçapava, passava em algum lugar, eu comprava algumas coisas em locadoras que estavam fechando, comprava alguma coisa no eBay, que estava bem baratinho, dólar baixo. E aí eu fui revendendo para ajudar no sustento da família. Claro, claro. Eu vi uma forma ali de ganhar algum dinheiro, ter
lucro para ajudar no sustento. Então, como era algo que eu entendi, então foi fácil. Então, foi nessa época que eu comprei um Turbo Game e consegui ter vários videogames ali. Eu até pensava, podia fazer uma coleção. Mas eu sabia, não, eu preciso vender isso aqui, a gente precisa do dinheiro. Então, eu consegui ter vários consoles ali naquela época, vários jogos, mas tudo para revender. E até começou a ficar muito difícil o Mercado Livre, muitas regras, muito problema, muita trapaça, muita dificuldade para o vendedor. E estava ocupando muito tempo da minha vida, estava me atrapalhando nos estudos, no ministério. Falei, não, vou deixar isso para lá. Né? Ajudou um pouco, agora deixa quieto. Então, eu parei, vendi tudo, ficamos só com o Nintendo Wii mesmo. E alguns anos depois, isso já foi em 2017, eu descobri os livros do Ítalo Chianca. Hoje ele escreve para Jogo Velho, mas já escreveu para Warp Zone também, e ele tem livros de crônica. Então, pesquisando alguma coisa, sempre estava lendo um blog ou outro de retro games. Eu descobri o livro que ele escreveu com o Eiji Tazaka lá do Jogo Velho e baixei, tinha um PDF gratuito e li numa sentada só. Eu voltei para minha infância, relembrei toda essa história lá dos anos 80 e 90 e gostei demais. Aí depois baixei os outros livros dele, gostei muito, li tudo. E foi aí que veio essa ideia, porque nesse período eu estava fazendo a convalidação do meu curso de teologia, porque o meu curso era livre, então não tinha reconhecimento pelo MEC. Tá. Então eu tinha que fazer um outro curso para validar isso diante do MEC. Então fiz esse curso 1 ano à distância e teve o TCC. Então o meu TCC eu trabalhei tanto nele que eu falei, vou transformar isso num livro. Não vou deixar só como trabalho acadêmico. Então eu fiz a adaptação e consegui publicar o meu primeiro livro, baseado no livro de Neemias, o livro bíblico de Neemias. Então eu tive aquela experiência ali de autor. E nesse tempo que eu estava lendo os livros do Ítalo, do Marcos Garrett também, os livros dele. Então eu pensei, será que dá para unir as duas coisas? Unir teologia e videogame, pastor falando da sua infância, de crônicas, retro games vai chamar atenção, o pessoal vai gostar? Aí eu entrei em contato com o Ítalo, perguntei se ele escreveria um prefácio para mim, e ele falou que sim, e tal. Eu falei, vou arriscar. Eu comecei a escrever, coloquei as lembranças no papel, e até que eu anunciei, o pessoal gostou, os amigos, família e outros desconhecidos deram apoio. E graças a Deus o primeiro livro, que é Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador, deu muito certo. Ele vende bem até hoje. Então foi ali que começou. Então foi uma mistura de coisas, tudo ao mesmo tempo. O TCC, a publicação do meu primeiro livro, a descoberta dos livros do Ítalo e do Marcos Garrett, e a união das duas coisas, teologia e videogames. E aí comecei esse trabalho em escrever livros e revistas relacionados aos videogames. O Luiz, do Retro Gamer Brasil, acabou de fazer uma live com o Garré agora, acho que foi domingo, sobre o Coleco. Foi sábado. Foi sábado. Maravilhoso. Quem puder, volta lá no YouTube e dá uma olhada lá, que é uma aula sobre Coleco. Impressionante. Adorei de Foi assistir. muito legal. Eu acompanhei a live e gostei muito também. Muito bom. Você fala sobre, no livro, especificamente sobre a sua história gamer, ou como que é contada essa história? E eu sei que ela mistura um pouco de teologia, né? Você traz um pouco dessa parte de vivência junto. Sim. Então, eu não queria escrever apenas as crônicas, porque já tinha as publicações do Ítalo, do Garré e tal. Não queria apenas fazer a mesma coisa. Eles me inspiraram, mas eu quis trazer algo novo, diferente, algo inédito. Eu lembro que na época eu pensei em frases assim sobre literatura que falavam para escrever o livro que você gostaria de ler ou escrever um livro que ninguém escreveu. Então eu tentei juntar as coisas. Eu gostei de ler os livros deles, então eu quero escrever um igual, na mesma linha, mas eu nunca vi ninguém falar de videogame, Bíblia ou teologia. Na verdade, sempre houve muita polêmica até nessa relação, né? Então eu vi um caminho ali inédito para entrar. E o primeiro livro, são 25 crônicas da minha infância mesmo. Então eu dou em detalhes essa história aqui que a gente está conversando, muitos momentos específicos, acontecimentos específicos.
de uma forma leve, descontraída, para o leitor se identificar, lembrar da própria infância, mas sempre com alguma aplicação ali, sabe? Tipo o He-Man, quando eu terminava e ele vinha com aquela lição no final. Então eu tentei fazer algo assim. Em cada capítulo dou aquela lição, uma aplicação. Então são 25 histórias e no final eu escrevi um artigo sobre a relação dos videogames com a arte e a fé cristã. Então ali já foi algo mais técnico, assim, eu faço citações, cito textos bíblicos, faço uma aplicação mais profunda, digamos assim. Mas as 25 histórias é tudo assim que a gente viveu, essa época de locadora, as aventuras, as desventuras, né? Fliperama, amigos, família, as descobertas. Então, o primeiro livro segue essa linha. Aí, no final, eu coloquei algumas fotos que eu consegui achar da infância, da adolescência, que fazem parte daqueles momentos, e dou uma lista lá dos meus jogos favoritos de cada videogame que eu já joguei. Então, esse é o primeiro livro com como que tudo começou. Eu costumo dizer que a nossa geração é a primeira geração que o videogame fez parte da vida inteira, né? E muito preconceito foi criado na época, nossos pais principalmente falando, para de jogar, isso faz mal, isso não vai fazer bem para sua cabeça, não faz bem para seus olhos, enfim, tem várias coisas que o videogame não faz bem. Mas a sua ligação com ele nessas crônicas, eu acho que conta a história de todo mundo que viveu e gosta de videogame até hoje. Porque o que você consegue ter de memória afetiva com os jogos é muito parecido com o que você consegue ter de memória afetiva com música. Para quem não joga videogame e não entende, é mais ou menos essa mesma história. Quando você ouve uma música, você lembra daquele momento da sua vida, o videogame é a mesma coisa. Ele traz você de volta para aquele minuto que você começou a jogar aquele jogo, né? Exatamente. É uma coisa muito forte. Às vezes a minha esposa conversa comigo e ela fala: como é que você consegue lembrar de tantos detalhes? Mas quando eu ligo o jogo, escuto a musiquinha do jogo, começo a jogar, é que parece que as memórias voltam mesmo. A gente lembra das pessoas que estavam ali ao redor, do que aconteceu. É algo muito, muito poderoso mesmo. E eu lembro assim, os pais, avós, muitos deles tinham essa cisma com os games, e não era por mal, era algo novo, né? Totalmente novo. Então é compreensível, e a maioria deles não fazia porque não gostava da gente, eles tinham uma preocupação real. Claro, claro, claro. Só que faltava aquele conhecimento, aquela vivência ainda, a compreensão da coisa. A gente mesmo, para nós, era só um mundo novo de aventura, e se pudesse só jogar, jogava. Graças a Deus que eles controlavam, porque senão era tudo viciado, né? Então, só que agora, olhando para trás, isso traz boas lembranças, especiais que valem a pena ser escritas e deixadas para a nova geração que não viveu e não vai viver nada parecido, né? Hoje o videogame é estimulado, é colocado como coisa boa, faz parte da vida, dá dinheiro, dá trabalho, já mudou muito o pensamento, né? Mas nós vivemos essa transição, essa etapa diferente da história, da tecnologia. Tem muita. Naquela época, nossos pais falavam, Freud explica, né? Ele com certeza ele explicaria também, se ele tivesse vivido um pouquinho mais para entender sobre videogame, o que é que a gente sente quando está jogando e por que traz essa memória afetiva. Com certeza tem uma explicação não só religiosa, não só de vivência, mas mesmo física. Deve ter alguma coisa ali no cérebro que consegue fazer esse link entre o que você viveu e o que você lembra, né? Eu acho que de uma forma bem simplória, ainda há essa discussão se videogame é arte, eu falo isso no artigo, mas eu tenho certeza que e eu acho que ele é tão poderoso porque une todas as artes em uma só. E você tem ali a pintura, as cores, a música, as letras, a história, né, do jogo e tudo mais. Tanta coisa junta. Então, eu acho que tem uma força maior na nossa mente, no nosso coração, e nos liga com as pessoas que estão ao redor e os acontecimentos, né? É muito legal, isso é muito interessante. Muito bem resumido, Luiz, muito bem resumido. Qual é a diferença do livro 1 para o 2 e o 3? O que muda de um para outro? Tá.
Então, um são minhas crônicas, todas pessoais, e esse artigo, Games, Arte e Fé Cristã. O segundo, ele surgiu com o feedback dos leitores. Vários liam e falavam, olha, eu passei algo parecido, algo igual, eu tenho essa história. E vários foram me mandando as histórias. Eu pensei, será que eu posso pegar essas histórias, fazer um apêndice, um acréscimo para uma segunda edição? E comecei a fazer, comecei a juntar. E foi ficando tão grande que eu falei, não, vai bagunçar o livro, é melhor eu fazer um livro novo. E aí surgiu o segundo, que é muito além dos videogames, Crônicas dos Meus Amigos. Que Então eu bacana. fiz ele baseado na capa do Master System, né, bem nostálgico, tipo Tectoy, e tem 26 histórias, é uma minha só e as outras de amigos e conhecidos, amigos da infância, amigos da adolescência, amigos atuais, e algumas personalidades aí do cenário retro game nacional, o Kleber Marques, o próprio Marcos Garré, o Edson Godoy. Então, há alguns assim que tem aí alguma ligação com o retro gamer, né, no Brasil, mandaram uma história e eu juntei tudo e publiquei o segundo. Então, e o terceiro, mesma coisa. Mais gente, depois de ler o segundo, queria participar e queria contar a sua história. Falei, vamos fazer. Aí o terceiro, você citou o Mario 3 no início, aí foi a homenagem ao Mario 3. E aqui tem 69 histórias, 5 minhas, inéditas, que eu lembrei depois, e as histórias de outros amigos, e 2 artigos científicos relacionados aos jogos. Então, o 2 e o 3 são bem parecidos no formato, no estilo. São basicamente crônicas de amigos reunidas, né? E o primeiro são crônicas só da minha vida mesmo. Enquanto o Luiz falava, ele me mostrava a capa dos livros aqui. Claro que vocês não estão vendo, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar na edição. Então, na hora que tiver ele mostrar o livro, eu vou colocar na edição a capa dos livros, vocês vão conseguir ver. Vai atrapalhar um pouquinho o jogo aí, mas é rapidinho, é só alguns segundos. E vocês vão ver a capa dos livros, mas claro, pode ir lá na página do Muito Além dos Videogames no Instagram, para quem quiser mais informações sobre os livros. E aí, como é que vem a revista, Luiz? Como é que ela surge depois de todo esse sucesso que você fez nos 3 livros? Então, realmente foi um sucesso assim, além do que eu esperava, né? Graças a Deus, os leitores gostaram, se identificaram. A maioria dos leitores gosta do tipo da literatura, essa forma leve, essa nostalgia. Então foi algo muito legal. E aí muitos já foram perguntando, vai ter o livro 4? Você vai fazer um 4? Só que cansei um pouco, né? Deu muito trabalho, muita coisa. Não é fácil publicar o livro. Quando a gente está empolgado, vai que vai. Mas quando a gente para pensar em todo o trabalho. Então eu achei que ali já estava fechada a trilogia, né? Já estava bom. E comecei o Instagram, né, para divulgar os livros e interagir com os amigos e falar dos games antigos. E aquele negócio foi crescendo, às vezes eu escrevi um artigo ou outro sobre um jogo, uma matéria ali, e lendo as revistas, né, tenho acho que umas 10 ou 15 revistas que sobreviveram dos anos 90, e algumas novas que eu fui adquirindo, da Warp Zone, Jogo Velho, a Old Gamer, a coleção Old Gamer. Então eu fui lendo essas revistas, fui vendo, e mais uma vez, eu pensei, será que uma revista retro game, uma cosmovisão cristã, feita por um cristão, e abordando os games de uma maneira diferente, será que daria certo? Então eu peguei aqueles jogos que eu mais entendia, que eu mais joguei, e falei, vou tentar, vou arriscar, não custa nada. Então eu fui pesquisando ali e fiz a primeira, né, que é Tartarugas Ninjas na capa, Tartarugas Ninjas 2, que Muito no legal. Nintendinho era um dos meus jogos favoritos, talvez o segundo, só abaixo do Mario 1. Aliás, um apêndice aí, muito, muito animado para esse novo jogo da Tartaruga Ninja, que foi anunciado há pouco tempo. Eu acho que todo mundo da nossa comunidade está em polvorosa, né? O estilo gráfico que eles apresentaram é perfeito, né? Para quem é nostálgico da Nossa. velha guarda, ficou encantado. Eu achei muito legal.
parece que vai ser bom. Para quem não viu ainda, dá uma procurada lá, Teenage Mutant Ninja Turtles, Return of Shredder, que é o retorno do Destruidor. Então dá uma olhada lá. Desculpa interromper, Então, Luiz, vamos lá. tranquilo. Aí eu tentei fazer a revista, então, tratando de alguns jogos que eu conheço bem e com algumas matérias diferentes, né? Entrevistas. E, por exemplo, na primeira tem uma matéria que eu fiz uma pesquisa sobre o cristão e os videogames. Fiz uma entrevista com 250 pessoas que professam a fé cristã de várias igrejas e denominações, mas que se diz cristã. O que acha do videogame, se tem, se joga, se proíbe os filhos. Então, algumas coisas que não vai encontrar em outras publicações. E também, assim, algumas mensagens. Escrevi um artigo sobre a história do Nintendinho e do PlayStation, a perseverança que os criadores tiveram para lançar esses videogames, contra tudo e contra todos, e com aplicação para a nossa vida, para não desistir da vida, da família, do casamento, dos próprios sonhos, né? Lutar, tentar. Então, além de analisar os jogos e passar aquela nostalgia, a minha ideia com essa revista é trazer algumas matérias diferentes, assim, sempre num ponto de vista cristão, e com entrevistas também. Então, já está na número 2, também, graças a Deus, o pessoal gostou, apoiou na pré-venda, e a segunda também. A segunda foi sobre os jogos educativos do Mario. Ah, que Então, legal. Tem também muito jogo, né? Do a Mario, ideia né? são jogos assim que não são abordados normalmente pelas outras revistas. Vai ter jogo conhecido, mas também jogo desconhecido. Nesse caso aqui, mostrando como os videogames podem ser usados na educação, tanto na escola quanto em casa. E alguns jogos diferentes, jogos indies, os jogos bíblicos, jogos cristãos, eu vou estar tratando deles. Então a ideia é essa, manter esse estilo das revistas dos anos 90, mas numa cosmovisão cristã. Então já tem dois números publicados e comecei a trabalhar na terceira, que vai ser focada nos jogos do Pato Donald. Jogos do Pato Donald. Aliás, tem vários jogos muito bons. A gente deu muito crédito pro Mickey, mas vamos deixar claro aqui que o Pato Donald também fez o trabalho dele. Tem muito jogo legal. Muito mesmo, muito jogo bom. Eu vou ter a ajuda de muitos amigos aí que vão contribuir nessa edição. Vários colegas vão tratar de um jogo em específico e nós vamos juntar todos ali. O meu desejo é tratar de todos do Pato Donald, do Atari até o 64, todos os principais jogos do Pato ali. Tem uma previsão quando sai a terceira edição? Olha, eu espero que até metade do ano. Olha só. Eu comecei a trabalhar, então é lento, né? O processo eu faço tudo praticamente sozinho. Então é quando sobra um tempinho, quando eu consigo encaixar um horário ali para fazer a diagramação. E até todo o processo estar pronto leva alguns meses, né? Algumas pessoas perguntavam se eu ia ter a periodicidade, né? 2 meses, 3 meses, mas não dá. Com a minha realidade de vida, tem que ser realista. Vou tentar esse ano fazer essas 2 edições ou 3, mas eu creio que vai ser 2 só, né? E vou tentando, enquanto eu conseguir, fazendo as revistas aí para o pessoal. O PDF é gratuito, né? Meu projeto inclui isso, sempre o PDF ser gratuito e só vender o que o pessoal quiser mesmo, fizer questão de ter o exemplar impresso. E isso é maravilhoso, porque isso mostra que você está realmente querendo ajudar a comunidade gamer a continuar existindo com informações, o que é super raro. Porque se você pensar no trabalho que você faz, Luiz, com livros e revistas, hoje, numa era digital, até conversei com o Pablo Miyazawa, esse é provavelmente o meu último podcast, ele fala sobre isso. Quanto é difícil você conseguir lançar um livro pela editora no Brasil. E imagina então de um jeito totalmente independente como você está fazendo com a revista. É realmente por amor, é realmente por valores aí para a comunidade. Muito legal. A ideia é contribuir mesmo, ajudar. Eu não quero competir com as outras revistas, né? Talvez alguém possa pensar algo assim, não. Eu não sou especialista profissional como eles. O trabalho que a Warpzone faz, Jogo Velho, Old Gamer, né, da Editora Europa, trabalho incrível, né? Profissional mesmo, de primeira. E eles têm todo o crédito, até me inspiram para o meu trabalho.
O meu é algo mais simples, é de fã, e a ideia é contribuir, é dar uma visão ali diferente, manter a nostalgia, relembrar os jogos clássicos e passar uma mensagem, né? Então, não viso lucro com as revistas. Os livros, sim, estão à venda. Cada venda que tem, eu ganho alguma coisa, né? Isso me ajuda, ajuda a família. Mas o livro 2 tem o PDF gratuito também, para quem quiser, está disponível. Agora, as revistas, não. Desde o começo, eu tinha isso como uma missão mesmo. Não, quero distribuir o PDF para quem quiser ler, apoiar a comunidade e passar essas lembranças e uma mensagem boa aí para quem gosta de videogame. Ô, Luiz, e para entrar um pouquinho na parte técnica, você falou que diagrama faz toda a parte da revista. Então é tudo aí com você, no seu computador, na sua casa, e depois você manda para uma gráfica para edição. Isso mesmo. Sempre tem alguém que ajuda, isso desde o primeiro, de alguma forma ou de outra, alguém se oferece para ajudar em algum aspecto. Tá. Mas nesses anos trabalhando com publicação, eu fui aprendendo algumas coisas. O Carlos Henrique Gomes, ele se propôs a fazer as capas. Então ele fez as duas e já se propôs a fazer as próximas. Eu só mando a ideia para ele, a arte principal, e ele que monta. Tá. Tem ajudado muito, muito com isso. Mas internamente eu faço tudo sozinho mesmo. Eu pego as revistas antigas, vou pegando a ideia ali, a inspiração, eu vou aprendendo a mexer ali no programa e vou juntando as fotos, cortando, escrevendo. Às vezes fica algo meio amador, né? Depois de impressa, eu vejo, puxa, podia ter ficado diferente. Imagina, tá ótimo. Mas eu tenho feito tudo aqui no notebook velho que eu tenho aqui, que está caindo aos pedaços, para você ter uma ideia. A tela dele não funciona, então ele está ligado no monitor externo. O teclado dele não funciona, está ligado no teclado externo. Olha e a só. fonte dele não funciona, tem que ficar na tomada o tempo todo. Mas o programa dá o site lá onde eu trabalho. Então eu faço tudo aqui, mas eu procuro fazer bem caprichado, bem bonito. Mas eu uso bastante as revistas antigas como inspiração assim para fazer a diagramação. Aí quando está pronto, eu mando para uma gráfica para imprimir os exemplares da pré-venda, né? De todo mundo que adquiriu na pré-venda. E depois eu deixo disponível num site chamado Uiclap, que é uma editora de autopublicação. E daí, se mais alguém quiser depois, pode adquirir direto lá com a editora. E aí, entendi. Aí você meio que divide o lucro aí da revista com eles. Mais ou menos isso. Olha, eu acho que eles pegam bem mais do que a metade. É mesmo, olha só. Porque Mas, por outro lado, a gente não tem nenhum trabalho de correio, de nada, só deixa lá, a pessoa compra direto com eles, pode usar cartão, dividir e tal, e a gente recebe uma pequena quantia ali por cada exemplar vendido, né? Não, mas a ideia é maravilhosa e, ó, por saber toda a dificuldade que você passa para conseguir colocar essa revista, eu acho que isso deixa o trabalho mais incrível ainda, impressionante. Parabéns, realmente, porque eu vi as revistas pelo PDF, Sim. adorei. Quero as revistas físicas, vou atrás, depois a gente conversa. Legal. Vamos combinar. Como é que eu compro, hein, pessoal? Deixar claro aqui, não estou pedindo nada, não. E a gente continuar com isso, porque é impressionante quanto faz bem pegar uma revista antiga. Estava conversando isso com o Rambo também, como faz bem pegar uma revista antiga na mão e olhar. Eu tenho ainda o exemplar da Ação Games, do Mortal Kombat 2, porque foi o que eu mais usei para conseguir fazer os Fatalities. Então Essa é clássica, né? não jogo fora de jeito nenhum. Essa é a mais clássica que eu tenho e fica aí. Eu tenho uma aqui, Word Games, do Detonado do Zelda, Ocarina of Time. Olha também, só. que é a única que eu guardei da época, porque eu vendi todas as minhas revistas, eu tinha muitas. Então, quando eu fui para o seminário também, além de ter vendido videogame, eu vendi todas as revistas, eu me desfiz de tudo praticamente. Uhum. Mas quando chegou naquela, eu falei pro meu irmão, guarda essa aqui para mim, deixa lá guardado, né? Não vende não se desfaz. E anos depois, quando fui lá e mexi, achei a revista lá. Então essa permanece comigo até hoje também, porque também tem todo esse valor sentimental, nostálgico de um momento específico, né, que a gente usou bastante.
E olha só que legal como o mundo dá volta. Você está falando da Nintendo World e a gente conversou com o Pablo há pouco tempo aqui, que era o editor da revista. Então, acaba que fecha o ciclo, a comunidade realmente ela se encontra, né? E isso é incrível, né? Eu vi o podcast, eu estava ouvindo com o Pablo, e eu li essa revista e vi o nome dele lá, e pensar que hoje em dia eu estou escrevendo uma revista, né? E estou Com participando certeza. do mesmo programa que ele participou, que quando eu era adolescente eu lia. É algo incrível que a internet hoje nos proporciona, né? E essa união do mundo gamer, que eu acho muito legal que você citou, é algo muito especial mesmo, muito bom. E eu espero inspirar outros, como eu fui inspirado pelo Ítalo, pelo Marcos Garré, para que outros também continuem esse trabalho, publiquem seus livros, suas revistas. Tem espaço para todo mundo, né? Não, eu vou fazer questão de fazer o link entre vocês. Eu quero que ele veja a sua revista e que ele ouça esse podcast para ver como que você faz isso. Ele sendo jornalista, tenho certeza que ele vai se emocionar aí com o trabalho que Legal você coloca. demais. Muito legal. Luiz, nós estamos chegando no final do nosso papo aqui. Como todo mundo sabe, a ideia é colocar esse podcast no Instagram. Então, se a gente mantém ele um pouco melhor, é até mais fácil para as pessoas ouvirem. Esse é um feedback que eu tenho recebido bastante. Às vezes não dá e eu tenho que fazer em duas partes. Uh, Certo. mas para essa parte final, como é que as pessoas te acham nas mídias? E uma mensagem final, o que você quer deixar aí pro nosso público que está ouvindo o Pode Mais Joga hoje? Tá bom. Então, o principal para acompanhar o meu trabalho relacionado aos videogames é o Instagram. Tá. Então, tem um Instagram muito além dos videogames, é só procurar. E eu estou sempre publicando ali, quase diariamente. E ali tem informações sobre os livros, sobre as revistas e outras coisas, né, que eu tento manter o contato ali com o pessoal. Para quem quiser adquirir os livros, eu tenho alguns exemplares, bem poucos, do primeiro e do segundo, e da revista 2. Mas os livros têm todos disponíveis na Amazon e nesse site o Iclep, que é a editora de autopublicação. Tá. Os PDFs da revista são gratuitos e eu tenho um canal no YouTube de mesmo nome, muito além dos videogames. É bem simples, mais para colocar alguma coisa dos livros das revistas, mas nos vídeos lá tem os links para baixarem os PDFs. E do livro 2 também, que é muito além dos videogames, Crônicas dos Meus Amigos. Mas se quiser um contato comigo e conhecer o trabalho, Instagram muito além dos videogames. Eu tenho meu Instagram pessoal, que eu uso mais para coisas da família, da igreja, do meu ministério, é Luiz Miguel Gianelli, e ali eu coloco versículos bíblicos, e alguma coisa da nossa igreja, da nossa família, e mensagens assim para quem acompanha. Então, a mensagem que eu dou para quem está nos ouvindo é que mantenha viva as suas lembranças, né? Vale muito a pena. Se você puder escrever, registrar, mesmo que não vá publicar, para você relembrar, para você compartilhar com a família, né? Isso é muito especial, manter viva a história, aquilo que a gente viveu. Para quem gosta de videogame, jogue, se divirta, jogue com a família, jogue com os amigos, aproveite o que é bom, mas sem o vício, sem aquele extremo que vai atrapalhar a sua vida, atrapalhar o seu sustento ou a sua família, né? Tudo com equilíbrio, para que seja algo bom e especial e não ruim, prejudicial. E, acima de tudo, a minha mensagem é que vocês olhem para Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós na cruz e ressuscitou para nos salvar. Ele é o mais importante de tudo. Aqui nós temos muita coisa legal e boa, mas Jesus é o mais importante, principalmente nesses dias de pandemia, com tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, tanto medo, né? O videogame nos dá um certo alívio, ocupa nosso tempo, nos ajuda bastante, mas, em primeiro lugar, é Jesus Cristo, e é essa mensagem que eu passo para todos que estão aqui nos ouvindo. Deus abençoe muito vocês, e eu agradeço muito a NT aí pela oportunidade, eu fiquei bem feliz, bem até emocionado aqui de participar, agradeço pelo carinho, e eu espero que vocês acompanhem meu trabalho e entrem lá em contato para dizer o que estão achando dos livros e das revistas. Deus abençoe a todos. Muito legal, Luiz. Muito obrigado aí. Que você nunca pare, que você continue colocando esse amor todo aí pelos videogames e continue com as revistas, porque eu acho que é um trabalho muito legal, como eu disse.
Mas, de novo, agradeço muito a sua participação, foi muito legal. Obrigado mesmo. Conto com o apoio de vocês para dar continuidade. Enquanto eu puder, tiver condições, eu vou estar tentando fazer algo e sempre disponibilizar para vocês aí, para a gente tá junto, né? Que seja algo para unir a comunidade, os amigos em torno do videogame, algo que marcou a nossa vida. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Forte abraço. Valeu, Luiz. Eu sou o NT Games e, como eu sempre digo, joga em videogame.